Se você quer aprender a dizer não, não é em janeiro que você vai fazer isso. Não é naquela oficina de comunicação. É agora, é hoje, é neste momento. Porque a semana que está começando, a última semana útil do ano, vai ser o teste decisivo para todos os seus limites. É isso mesmo. Se você é um profissional que sim, que tem uma vida financeira estável, mas não tem propósito ou está longe de ter a calma que você gostaria, e sim, você pode estar prestes a cair no abismo do burnout. E o meu objetivo aqui é falar com você para você aprender a dizer não antes que o burnout te puxe para o buraco. É isso mesmo. Meu nome é Cláudia Crisp, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu trabalho com profissionais que precisam de propósito. Propósito acima de tudo. E sim, propósito e vida profissional podem caminhar juntos sim. Você não precisa pedir demissão, você não precisa mudar de estado, de cidade, você não precisa vender o seu negócio. Basta fazer ajustes e ganhar consciência do que está te puxando para o buraco e dar um passo atrás. E neste vídeo de hoje eu quero te dizer como você vai fazer isso na última semana de dia útil do ano. É isso mesmo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. De repente, todas as pessoas ao seu redor acreditam que o mundo precisa ser resolvido nos próximos 5 dias. Você será inundado por demandas urgentes, favores inesperados, como se fosse março, ninguém te impediria, reuniões que poderiam ser e-mails, encontros sociais que você não quer ir, pressões emocionais da família, sim, estou falando de vida particular também. E o pior de tudo, aquelas cobranças silenciosas do trabalho e as expectativas não ditas que pairam no ar. Você já está cansado, você está correndo no limite, mas presta atenção, é exatamente por isso que essa semana é o melhor laboratório emocional que existe. É isso mesmo, fique alerta. Não é um problema, é uma oportunidade disfarçada. Nós passamos o ano inteiro evitando conforto, o confronto, desviando de conversas difíceis e camuflando nossa exaustão. Mas essa semana a pressão é tão alta, o cansaço é tão profundo que ela se expõe, na verdade, sem filtro algum, onde você ainda não sabe dizer não. É ou não é? Essa semana revela o seu ponto fraco. Ela mostra quem ainda está no controle da sua agenda. E eu não estou falando do seu chefe não estou falando do seu superior, do seu gerente. Estou falando de quem está no controle da sua paz interna. Me diz aí. Neste vídeo eu vou te dar 3 dicas de 3 tipos de não que você precisa dominar agora. Justamente o filtro de perguntas para salvar a sua energia e a sua sanidade. Não é sobre sobreviver a semana, é sobre aprender a usar o limite final do ano para reprogramar seu cérebro antes de janeiro. E seu recesso de verdade começa quando você aprende a usar essa palavra. Vamos começar? Entenda primeiro por que a semana é tão brutal para quem já está esgotado. Se você está aqui, provavelmente já está no modo sobrevivência, é ou não é? E a primeira coisa que precisamos entender é que a culpa não é sua. Seja paciente com você, tenha consciência. Você não é fraco, pelo contrário. Você apenas está reagindo a uma conjunção perfeita de fatores, que eu chamo justamente do triângulo de esgotamento de dezembro. Há 3 motivos principais pelos quais você não consegue sustentar seus limites agora. E todos eles têm sim a ver com o burnout silencioso. O burnout não é uma coisa gigante que acontece na sua vida. Quem já assistiu algum vídeo do meu canal, se você não assistiu, vai lá assistir, já inscreve no canal, veja os conteúdos que eu tenho. Eu falo sobre burnout funcional, aquele tipo de burnout que nos leva sim para o buraco. E você precisa ganhar consciência. No mês de dezembro, quando a nossa bateria está baixa, o que cai primeiro não é a sua força física, é justamente o seu poder de decisão. Nós temos uma parte no cérebro, o córtex pré-frontal, que sim, é o responsável pelo planejamento,
pelo controle do impulso e crucialmente pelo ato de dizer não. Essa é a área mais cara em termos de energia. Quando a energia mental está baixa, ela está literalmente, essa área literalmente ela tira um cochilo de exaustão. Você não cede porque você é bonzinho, você cede por esgotamento cognitivo, isso mesmo. Seu cérebro busca a rota mais fácil e o sim, por ser menos conflituoso e mais rápido de processar, ele sim faz você tomar uma decisão da rota mais fácil. E o problema é que o sim, que parece fácil agora, se torna um fardo pesado, é isso mesmo, se torna um peso do amanhã. Você não consegue sustentar limites porque você está lutando contra a sua própria fisiologia. Você não está cansado, não é culpa sua. O segundo ponto, ele é puramente cultural e emocional. É a culpa emocional da época. Dezembro aciona o marketing do espírito natalino, não é mesmo? O ideal de boa vontade, boa pessoa, vamos ajudar o próximo. O problema é que pessoas altamente responsáveis e empáticas como você interpretam isso não como uma sugestão, mas como uma obrigação moral. Você confunde o ideal de servir, que é uma escolha, com a necessidade de ser usado, o que é um sacrifício. O medo de ser visto como chato ou insensível nessa época se torna um peso emocional insustentável. E é aqui que você começa a confundir gentileza com autopunição. Você acha que o sim não tem custo, mas o custo é a sua paz, a sua saúde, o seu recesso. E agora eu quero te falar sobre a pressão silenciosa e o pânico de fechamento de ciclo. Esse é o terceiro fator, justamente que irradia nas pessoas ao seu redor. Todo mundo quer terminar o ano com a sensação de dever cumprido, de zerar a vida. E o que acontece? As pessoas começam justamente a desovar tarefas, compromissos e pendências. Elas não jogam as responsabilidades e urgências para cima de quem? Para cima de você. Porque você sempre dá conta. Você é forte, você sempre resolve. E o seu histórico de performance e confiabilidade se torna o seu maior inimigo. É isso mesmo. Eles não estão te atacando. Eles estão apenas buscando a rota de menor resistência. E essa rota é justamente você que resolve tudo. Você se torna o repositório de pendências alheias. E você diz simplesmente sim, tentando desesperadamente preservar a sua paz externa. E pagando um preço alto com a destruição da sua paz. É por isso que você está exausto e é por isso que você é vulnerável. Você está lutando contra o seu cérebro, a cultura e a pressão de todos ao seu redor. Excelente, muito bom. Tá entendendo até aqui? Pois é. Se sim, assina esse canal, curte esse vídeo, por favor, para que esse conteúdo chegue para cada vez mais e mais pessoas. Agora, sobre a última semana do ano. Se a última semana do ano é o nosso laboratório emocional, o não, ele é o nosso equipamento de proteção. Ele não é uma reação, é uma ferramenta estratégica, é isso mesmo. E é fundamental usá-la agora, porque o ambiente está perfeitamente calibrado para te forçar a crescer. Você está cansado, suas dificuldades aparecem rápido, o feedback é imediato. As pessoas estão demandando mais, o desafio é maior. O contexto força escolhas, você não pode fazer tudo, então você é forçado a priorizar. E a ilusão das urgências pressiona você a ceder. Isso te dá prática em manter a calma sob pressão. E é aqui que vem o ponto central. O motivo pelo qual você precisa dominar isso agora e não lá em março. Eu vou te explicar. Nós não só falamos sobre o custo do não, o atrito social, a conversa difícil, mas nós vamos olhar para o custo invisível do sim não estratégico. Cada sim que você dá a uma demanda que não é sua, você viola o seu tempo, o seu limite de energia. Tem um custo imediato, que são os 4 tipos de custo que você vai pagar. Primeiro é o custo do seu tempo roubado. Você perde 1 hora de sono, de exercício ou de planejamento. Isso é um custo tangível.
O custo da energia comprometida. Você aceita um favor e tem que fazer a última energia que tinha para isso, deixando de resolver o seu problema principal. O custo emocional, o ressentimento. Você faz o favor, mas se sente roubado e frustrado. O sim, ele se transforma em ressentimento silencioso, que destrói sim a sua paz interna. O custo de repetição, é isso mesmo. Pior de todos, esse é terrível. Se você diz sim na última semana do ano, você está dizendo ao universo e às pessoas ao seu redor que eu estou disponível para ser sobrecarregado, mesmo quando estou esgotado. Percebe o peso desse custo? E aí você estabelece um precedente perigoso para janeiro. Você já começa o ano devendo. Então, o seu desafio aqui hoje, é isso que eu quero te alertar nesse vídeo, não é sobreviver a semana, é proteger o seu janeiro. Pense no não como uma taxa de proteção de energia para o próximo ciclo, para o próximo ano. E se você treinar o não agora, você entra para o próximo ano do mesmo jeito que viveu este ano, esgotado, sobrecarregado e sem tempo para si. Então esta semana é a semana de laboratório para você aprender a dizer não. Muitas pessoas elas vão chegar em janeiro e precisam de férias. Pessoas lúcidas chegam em janeiro prontas para o trabalho, porque já descansaram na última semana de dezembro. Percebe a diferença? Sua meta não é fechar o ano, é abrir o ano com vantagem. Esse é o objetivo, por isso que eu estou aqui falando isso para você. Dizer não é rebeldia, não é grosseria, é autocontrole, é liderança emocional. É a maior prova de alta performance sustentável que existe. Quem está no controle define limites, sim. Quem está no modo reativo obedece a limites. Agora que entendemos essa estratégia, a gente vai à tática, tá? Eu vou te ensinar os 3 tipos de não que você precisa ter na ponta da língua essa semana para sair vitorioso. É o seguinte, nessa semana nós vamos testar sim o laboratório do não. O não, ele não pode ser um bloqueio emocional vago. Ele precisa ser uma resposta cirúrgica e estratégica. Para isso, nós vamos categorizar os seus limites. Vamos fazer uma categoria, quais limites você precisa manter. Você precisa dominar esses 3 tipos de não que eu vou te falar. Então, quando uma demanda chegar, você vai identificar a categoria e usar a frase correspondente. Tá ligado? Então pega caneta e papel na mão pra gente anotar aí. Você vai transformar o conflito em uma comunicação madura. Gente, comunicação é a chave do não. É a chave de você aprender a colocar limites. Primeiro deles que a gente vai falar é o não do limite de energia, a recusa pessoal. Este não é o mais honesto, mas o que as pessoas mais temem usar. É o não que reconhece a tarefa que em si não é pesada, mas você está sobrecarregado. É quando o seu corpo grita, não há mais reserva. Saber usar este não é a verdadeira maturidade, é a gestão de recursos internos. Não é fraqueza, é consciência da sua capacidade real no momento. E quando você vai usar esse não? Quando você está no limite do esgotamento, mas a pessoa ainda está pedindo algo razoável, apenas inoportuno para você. O perigo, se você diz sim a isso, você leva a uma má qualidade do seu trabalho, ao erro, ou pior, à implosão emocional. Mas Cláudia, como que eu faço? Como que eu vou usar esse não? Como que eu falo no trabalho? Você vai dizer o seguinte, eu valorizo muito esse projeto, mas neste momento a minha energia está 100% comprometida em fechar as entregas X, Y, Z. Isso mesmo. Se eu assumir isso agora, a qualidade de tudo que eu estou fazendo vai cair. Eu não consigo assumir neste ciclo. Difícil? Você pode tentar. Vai ser difícil a primeira vez, mas depois que você aprende, é libertador. E o que você vai falar para amigos e família? Eu amo a ideia e adoraria ajudar, mas a loucura no final de ano, eu preciso honrar o meu compromisso de descanso hoje. Eu preciso recarregar. Simples assim.
Sua energia é um recurso finito. Dizer não a demandas quando o tanque está vazio é o gesto mais responsável que você pode ter. Então nós falamos sobre o não como economia de energia. Agora a gente vai falar sobre o não do que não é prioridade. Chama-se bloqueio estratégico. Isso mesmo. Este é o não mais usado em ambiente profissional. Ele é puramente estratégico. Ele lida, sim, com o fenômeno das urgências falsas. São demandas que parecem urgentes só porque a pessoa demorou a pedir ou quer fechar o ano. O seu trabalho é colocar um spam de urgências. O segredo deste não é não negar o valor da demanda, mas sim o prazo. Você está negociando, veja bem, a ordem, não o conteúdo. Quando você vai usar? Quando a demanda é importante, mas não precisa necessariamente ser entregue antes do Réveillon, antes do final do ano. Qual o poder deste não? Esse não, ele transfere a responsabilidade da decisão de volta para quem está te pedindo. Você devolve simplesmente para a pessoa. E qual script que você pode usar? Essa é uma demanda importante. No entanto, minhas prioridades estabelecidas para esta semana são A, B e C. Se eu encaixar isso agora, um dos outros 3 vai atrasar. O que mais é crítico para você? Atrasar o que eu já estou fazendo ou agendarmos isso para o dia 5 de janeiro? Ai, Cláudia, mas eu não sei falar dessa forma. Aprende, vai ensaiar, tá? Mas é extremamente importante que você se mantenha firme. E aí, o que você faz? Você delega a decisão. Eu consigo te entregar na próxima semana. Se você precisa disso nesta semana, talvez a gente precise passar para outra pessoa. Outra pessoa vai poder te ajudar ou ainda adiantar. Veja bem, esse não, ele impede que você trabalhe com a ansiedade dos outros. Você não está dizendo não posso fazer, você simplesmente está dizendo não agora. Você percebe que muda de figura quando você age dessa forma, quando você fala dessa forma? Vamos em frente. O terceiro aqui é o não emocional. O não para manter a paz interna. Eu diria que esse é o mais importante, porém o mais difícil. É o não que você diz para preservar a sua essência. É isso mesmo. Você não precisa mais de fadiga emocional. O não, aqui nesse caso, para proteger o seu descanso, seu momento de reset, seu tempo de inatividade. Geralmente ele é direcionado a convites sociais ou pressões familiares veladas. A maioria de nós foi ensinada que ser bom significa estar sempre disponível. Esse não, o não com tom emocional, ele muda isso. Ser bom significa estar saudável. Você não pode dar o que você não tem. Então, quando você usa esse tipo de não? Quando você sabe que se dizer sim àquele jantar, aquela festa extra, aquela ajuda doméstica, você vai sacrificar a sua única hora de paz. Pensa nisso. Qual o valor da sua paz? Por que é difícil? Porque a gente tem que ter coragem para desapontar, às vezes, pessoas que a gente ama. Mas a longo prazo, a gente garante que você permaneça funcional e feliz para elas. Sim, quando envolve família, eu sei que é muito mais difícil, mas você precisa tentar, você precisa se resguardar. E qual o script corajoso desse não? É justamente eu me priorizei. Agradeço muito o convite, parece ótimo, mas eu já me comprometi com uma agenda de descanso e equilíbrio nesta semana. E eu preciso honrar esse compromisso comigo mesmo para começar o ano. Fica para a próxima. Simples assim. Mas, Cláudia, é difícil falar isso quando é a família. Sim, eu sei que é. Eu sei, mas você precisa tentar. Lembre-se que você está resguardando a sua energia. E quando você resguarda a sua energia, você sim pode estar inteiro numa próxima fase. Lembre-se, o descanso ele não é um luxo, de forma totalmente contrário. Ele é um pré-requisito para o seu desempenho. Se você não defender a sua paz interna, ninguém vai fazer isso por você. E esse não, verdadeiramente, ele transforma a sua vida.
Agora, como entregar o não com assertividade? Saber qual não usar, seja de energia, de prioridade ou paz interna, é apenas metade da batalha. A outra metade é o timing e a entrega. A maioria de nós falha na hora H, porque simplesmente quando a demanda chega, a gente entrega de modo mais reativo, a gente não pensa. E aí o esgotamento e o estresse nos fazem querer resolver a situação o mais rápido possível. E o sim parece o botão de saída de emergência. Para desarmar isso, você precisa sim de duas ferramentas essenciais: a pausa estratégica e a comunicação enquadrada. Você precisa parar e pensar. Então, quando alguém, seja no escritório ou em casa, te lança uma nova demanda de última hora, sua reação imediata é processar a demanda e dar a resposta. Esse é o erro. Sua resposta deve ser sempre a pausa. Espere, calma, pense com calma. Quando a pergunta chegar, não responda imediatamente. Crie um espaço de tempo, mesmo que seja apenas de 3 a 5 segundos, para tirar o seu cérebro do modo reativo e colocá-lo no modo estratégico. A frase mágica é justamente o seguinte: deixe-me dar uma olhada rápida na minha lista de prioridades ou na minha agenda e eu te retorno em tanto tempo, até o final do dia, por exemplo. Quando você faz isso, você diminui a sua ansiedade, você não precisa resolver na hora, você transfere a urgência, a pessoa sabe que você está avaliando seriamente e você permite uma escolha lúcida. Você pode ir sim a um lugar silencioso, aplicar o filtro de prioridades que eu já vou te ensinar e decidir qual dos 3 tipos de não é o mais adequado. Nunca decida sobre um novo limite em pé no corredor ou debaixo de pressão. Use a pausa para ganhar tempo, energia e clareza. O outro não é o não enquadrado, é justamente a assertividade. Aí, quando você retornar com a sua decisão, quando você já tiver a sua decisão, a sua entrega, ela precisa ser firme e gentil. Use a estrutura que eu chamo de 3 passos, tá? Numa comunicação não violenta, tá? Uma comunicação extremamente assertiva. O que você vai fazer? Primeiro você começa validando a demanda ou a pessoa. Isso vai desarmar a defensiva. Você vai dizer algo do tipo: eu entendo que isso é urgente para você, eu valorizo a confiança de você ter me procurado. Porém, você vai dizer a palavra não de forma clara. Mas as minhas prioridades para essa semana, eu não consigo assumir isso com a qualidade necessária nesse prazo. Percebe? Primeiro você fez sim um acolhimento do que a pessoa te pediu, depois você diz não. E por final você ainda acrescenta, você sempre vai acrescentar uma alternativa para a pessoa. O que eu posso fazer para você neste momento é escalar isso para janeiro. Ou então eu posso te passar o contato de outra pessoa que pode ter disponibilidade hoje. Percebe? Quando você faz dessa forma, você usa uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva. Então a sua regra de ouro é justamente dizer não e parar. Você não precisa se justificar, você não precisa falar frases difíceis. Você simplesmente vai ser verdadeiro com a pessoa. Quando você faz isso, você enfraquece, né? Quando você começa a dar muita justificativa, você enfraquece o seu limite e você dá a chance para a pessoa colocar desculpa em cima do que ela está te pedindo. Então, o não claro, gentil e enquadrado, exatamente na situação, é a maior prova de respeito que você pode dar ao seu tempo. Agora, para você fazer tudo isso, a gente já sabe que essa semana vai ser difícil, né? E a gente sabe a importância do não. Agora a gente precisa fazer uma higiene mental, tá? Uma imagem mental para te guiar. Imagina que de fato essa última semana é como entrar numa academia emocional de alto impacto. Cada convite inesperado é um peso que te oferecem. Cada favor que te pedem é uma repetição. E cada urgência falsa que chega na sua caixa de entrada, na sua mensagem, por exemplo, é um exercício de resistência mental. E aí você tem 2 escolhas, tá? Para usar mentalmente diante dessa situação. Você vai pegar todas as barras, aceitar todas as repetições até que você trave a sua coluna emocional e caia no burnout da virada do ano? Não.
ou você treina lucidez e força? Você primeiro vai escolher qual o peso e qual o sentido que você quer levantar, quais músculos você quer fortalecer, e você diz não à sobrecarga que te machuca. A maturidade emocional, gente, a verdadeira alta performance, ela aparece quando você decide: eu não preciso carregar tudo, eu carrego o que é meu, eu carrego o que faz bem para mim. Para isso, você precisa sim de um algoritmo rápido, tá? De um momento pensante, mas você também precisa justamente de um filtro. Você precisa saber o que é importante para você e o que você realmente precisa fazer essa semana. Então, você precisa cuidar da sua energia e você precisa cuidar, mais do que isso, você precisa cuidar da sua paz. Então, essa semana não é sobre produtividade, não é sobre fechar aquela última planilha. Essa semana é sobre lucidez, é sobre coragem emocional, é sobre quem está sentado na cadeira de liderança da sua vida. É você ou é o caos do fim do ano? O custo do sim que você está prestes a dar é o seu plano de voo para janeiro. Se você ceder a sobrecarga agora, você não está sendo um herói. Você está garantindo que o próximo ano comece com uma dívida de energia. Então, meu convite para você é que você pense o meu convite para você é que você pense no não como seu último e mais importante projeto de 2025. O não que protege seu tempo de inatividade, o não que protege o seu sono e o não que protege a sua sanidade. Dizer não é um gesto que abre espaço para a sua verdadeira prioridade aparecer. E a maior prioridade agora, ela está muito simples e muito clara na sua frente. Você precisa dar espaço para respirar, para refletir e para se reabastecer. Não se permita ser sugado para o vazio das urgências alheias. Pense em você, pense na sua alta performance. A sua missão dessa semana é entrar no próximo ano por dentro, não apenas funcionando por fora. Use o seu não como sua chave mestra. Seja corajoso, escolha você e tenha assim um recesso que realmente te prepare para o futuro do que você deseja construir. 2026 está batendo na porta. E aí, qual escolha você faz? Você vai ser sua prioridade no próximo ano? Pensa nisso. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, faz um comentário aqui. Deixa a sua curtida e já manda para aquele seu amigo que também está enlouquecendo nessa última semana. Espero que sim, que tenha feito algum sentido, que alguma chavinha tenha ligado aí. E gratidão pelo seu tempo, gratidão por estar aqui comigo em mais esse vídeo. Até a próxima. Muito obrigada.